Senhor, é a graça do amor de Deus e a misericórdia de Cristo e o poder do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Com certeza Jesus voltará. Irmão Aldo cantou essa linda mensagem que fortalece a nossa fé, que aumenta a nossa esperança. O homem não pode viver sem esperança, não pode. O problema é que muitos estão colocando a esperança em coisas fúteis, ilusões, enganos. Mas nós não, nós estamos colocando a segurança da esperança na palavra de Deus. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Vou pedir para o nosso amigo, o irmão Clodoaldo, colocar o primeiro slide. Com certeza Jesus está voltando. E essa é a nota tônica da palavra de Deus. E principalmente do último livro de Deus, o Apocalipse. Nós vamos ver que nessa noite Jesus tem dado essa ênfase principal. E antes de nós abrirmos o Apocalipse, antes de abrirmos a palavra de Deus, eu quero convidar, assim, você como está, curvemos nossa fronte para falarmos com o Senhor. Querido Deus, Senhor, nosso Pai, mais uma vez estamos abrindo a Tua palavra. Mais uma vez estamos abrindo este último livro da Tua palavra, o Apocalipse. Que na verdade ele é a chave mestra que abrirá toda a Escritura. E nós estamos realmente seguindo essa série de estudo da Tua palavra, Deus. E hoje está sendo o 6º tema das revelações do Apocalipse. Jesus voltará. E queremos, ó Pai, ter mais do que a certeza desta mensagem. Mas a certeza ser tão grande que saiamos daqui essa noite para proclamá-la e preparar um povo que esteja pronto para a Tua volta. Assim oramos, ó Pai, e suplicamos pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode passar então as revelações do Apocalipse. O Apocalipse diz que Jesus voltará. Nós vamos ver que de uma forma sem igual, o Apocalipse é o livro que revela a volta de Jesus, que como nenhum outro livro faz. Pode passar, meu querido. Nosso mundo avança para um beco sem saída. Na verdade, se fôssemos falar de tempo do fim ou fim do mundo há 200, há 300 anos atrás, isso aí era uma utopia para a ciência daquela época. Mas hoje não. Hoje a ciência está falando de fim do mundo, sem abrir Bíblia, sem falar de profecias. Eles estão vendo o quê? Uma previsão de que aqui 40 anos ou menos esgotará a água do planeta. Água potável de se beber. Sem contar o armamento bélico do mundo. Antigamente o homem era espada, era faca, era flecha, né? Uma redução em massa era coisa difícil. Hoje apenas algum botãozinho apertando pode destruir o planeta 10 vezes mais. Um verdadeiro caos. Então você vê que a ciência está indo nessa direção. A ciência está mostrando que o mundo está no beco sem saída. Crises mundiais, mortes sem fim. O homem está se autodestruindo. O homem até é forte, né? No que ele ingere, daquilo que propicia o meio ambiente, o estresse, a situação emergente, as crises, seja ela econômica, social, ecológica, enfim, está realmente mostrando que estamos chegando ao fim. Vai ter que acabar. E nós vamos ver nessa noite que Deus tem a resposta para isso. Pode passar, meu querido. O Apocalipse revela que Jesus voltará e colocará todas as coisas em seu devido lugar. Nada é passado por alto. Esse nosso Deus é um Deus de todos os mínimos detalhes. Ele conta, diz a Bíblia que ele conta cada fio de nossa cabeça. Alguns ele precisa contar mais, outros menos. Mas ele conta todos os cabelos. Ele sabe cada passo e cada posição governamental, política, econômica, enfim, todos os termos e legislações, constituições e decisões mundiais ou locais. Ele está realmente colocando tudo em seu verdadeiro lugar e vai colocar. E quando ele voltar, tudo será decidido ao pé da letra, à vontade de Deus. Pode passar, meu querido. Assim como o Senhor Jesus é o personagem central do Apocalipse, a segunda vinda de Cristo, em glória e majestade,
é o acontecimento mais importante deste livro. Ah, mas o que é a besta? Como é que é o governo dos Estados Unidos? Enfim, tantos outros assuntos periféricos e eventos que vão acontecer em nossos dias. Todos eles estão o quê? Querendo centralizar numa só direção, a volta de Jesus. Esse é o evento central. Qualquer outro evento que você colocar nos estudos da profecia, do Apocalipse, e não apontar para o Jesus, alguma coisa errada. Sabe por quê? Olha só o que diz aqui. Quantos verão Jesus voltar? Quantos? Pode passar agora aí o primeiro texto, Apocalipse. Vamos ler ele então. Apocalipse 1, versículo 7. Abra sua Bíblia. Obrigado. No primeiro capítulo do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 7. Amém? Eu falei amém, pouco falaram, né? Vamos lá então, Apocalipse 1, verso 7. Deixe principalmente esse livro aí, Apocalipse, seu marca-página, que facilitará na procura. Você que também está nos assistindo pela internet, deixa o Apocalipse aí, marca a página, porque realmente é o livro que nós vamos abrir muito nessa noite. Apocalipse 1, versículo 7. É o verso 7, né? O 7 é um número muito importante na profecia. Esse verso 7 também fala do maior evento. Olha só o que diz aqui. Eis que vem com as nuvens. E o quê? Todo olho verá. Até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Todas as tribos, olha só, né? Uma conjunção de povos ali, pessoas. Interessante, foi feito um estudo que todas as tribos do mundo sempre houve ao despertar religioso e espiritual. Sempre houve. E nós vemos aí que todas as tribos, não vai faltar tribo, vai ver Jesus voltar. E o melhor de tudo, todo olho verá. Não importa o lugar. Alguns pensam assim, mas como assim? Jesus vai vir e o globo é redondo, né? Então como é que a pessoa lá de cima vai ver e o de baixo não vai ver também? Então é impressionante, irmãos, observar a magnitude da volta de Jesus. Não vai vir Jesus não vai vir e só com 100 anjos, 200 anjos, aí seria, né? Seria impossível. Mas não, Jesus vai vir com toda a hoste angélica. Toda a hoste angélica. E um anjo, diz a Bíblia que por um anjo só, né? Aquele momento da ressurreição, 2 anjos, soldados caíram ali, 16 soldados, quando viram um anjo. Né? Imagine a glória de todos os anjos. Então a glória que vai vir na voz de Jesus vai revestir toda a terra. Vai ficar pequenininho. Né? É lógico, quando você olha, se você pegar assim a sua mão, encher uma laranja, pode ser que não consiga todo. Mas se sua mão cobrir uma bolinha de gude, você vê que fica fácil, né? De cobrir toda ela. Então a voz de Jesus, irmão, vai engolir, irmão, o planeta Terra. Sua volta vai revestir toda a terra e todo olho o verá. Amém? Pode passar, meu querido. Tito 2,13. Não precisamos abrir a Bíblia, nós vamos ler ali. Ó. O quê? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Está vendo? Aqui está revelando 2 verdades fundamentais. A primeira delas é o quê? Que esse grande Deus é o mesmo Salvador Jesus Cristo. Jesus é Deus. A sua vida não teria sentido se ele não fosse um com o Pai. Cristo virá. E diz aqui que é a grande esperança. Agora eu faço a pergunta, você está aguardando esse dia? Porque essa é a bendita esperança. A voz de Jesus, irmãos, por mais que você esteja desempregado, a crise, isso realmente nos entristece. Muitas situações nos levam ao desânimo. Mas quando você faz a lembrança da volta de Jesus, realmente isso vai lhe empurrando, né? Opa, não dá para me ficar parado. Jesus está voltando para me buscar. Ele me ama e sua palavra é certa. E ela deve realmente ser acalentada. Faz 22 anos, irmãos, que eu estou aguardando a volta de Jesus. E eu anelo mais e mais. Quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, te louvo, porque ainda estou me preparando para esse dia. Mas como eu anseio que esse dia chegue logo. Não vejo a hora. E assim devemos estar preparando, porque há pessoas ainda que precisam também ter essa esperança. Pessoas estão com os olhos lá no chão. Estão com a cabeça lá na terra.
sem paz, sem alegria, sem ter essa esperança que nos irradia. Olhemos para a volta de Jesus. Amém? Pode passar, meu querido. Olha só, o retorno de Jesus. O Novo Testamento refere-se a ele a cada o quê? 5 versículos. Em cada 5 versículos, a média de cada 5 versículos do Novo Testamento, um está se referindo o quê? Sobre a volta de Cristo. Você vê como que é ênfase. Há aproximadamente 2.500 referências em toda a Bíblia sobre a volta de Jesus. 2.500 referências estão girando em toda a Bíblia. Cerca de 1.500 profecias se relacionam com a volta de Jesus. E olha só esse quadro aqui, esse resultado aqui, ó. Para cada profecia relacionada com a primeira vinda de Cristo, há pelo menos 8 relacionadas com o quê? Com a sua segunda vinda. De cada uma da primeira vinda, 8. Olha só. Agora pensem bem, irmãos. Levou quantos anos para Jesus vir a primeira vez, irmãos? Quanto? 4.000 anos. 4.000 anos. Então, esses 4.000 anos estava repleto de mensagem o quê? Da sua primeira vinda. Mas diz aqui o texto que 8, olha só, de cada anúncio da primeira vinda, 8 está se referindo ao que? A segunda vinda. Que quanto tempo levou de Jesus até aqui? 2.000 anos. Então você vê que, tanto no Antigo Testamento, por esse motivo que muitos dos nossos irmãos judeus estavam o quê? Confusos na sua interpretação da primeira e a segunda vinda. Muitas passagens que eram referindo à segunda, eles deduziam que era o quê? A primeira. Por isso que eles não estavam esperando um Jesus vindo em forma de um bebê. Eles não estavam esperando um Jesus que viesse para ser subjugado, ser torturado, ser morto. Eles estavam esperando um Jesus que tomasse o trono, que viesse para ser o rei dos reis. Mas eles estavam aqui equivocados na interpretação. Por isso, nessa noite, irmãos, nós também estamos vendo que há muita gente interpretado de uma maneira da volta de Jesus equivocado. E quando vir um falso Cristo, vão ser o quê? Enganados. Por isso nós devemos realmente estarmos convictos e certos da maneira que Jesus voltará. Pode passar, meu querido. Enganos satânicos acerca da segunda vinda de Jesus. Olha só, irmãos. Se nós vimos que há 2.500 referências. De cada um que fala da primeira vinda, levou ainda os judeus a serem enganados. Vocês estão sentindo agora o teor? Se cada uma profecia que referia à primeira vinda, judeus foram enganados, agora 8 profecias são referidas à segunda vinda. Não era para tirar toda dúvida? Mas nós vamos ver nessa noite que o engano satânico vai levar não só os judeus, mas toda a maioria dos cristãos de todas as igrejas que deveriam estar preparados para a voz de Jesus, não vão estar. Então você imagina agora a força do engano. Satanás teve que suar para enganar o povo judeu com uma profecia em frente a 8, a média. Agora imagine agora para a segunda vinda. E o pior de tudo, ele vai conquistar e enganar muita gente. Então não pense que vai ser enganos fáceis. Será que você estará afirmado para não cair nesse engano? Pode passar, meu irmão. Vamos ver esse texto. São Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5. É esse outro capítulo profético dos evangelhos. Mateus 24. Então, Mateus 24, verso 4 e o verso 5. E ele lhes respondeu: vede que ninguém o quê? Vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão poucos. É isso? O que está dito aí na sua Bíblia? Enganarão muitos. E pior de tudo, então, vai vir muitos falsos cristos, né? E seria assim, era para ser motivo de descrédito. Mas não, aqui Jesus está dizendo que vão ser enganados, e não vai ser pouquinha gente não, muita gente enganada. Vai vir um Cristo, opa, vamos lá, ele mesmo. Aí descobre que é uma farsa, mas tem outro que se levanta lá, opa, vamos lá, ele está ali. E vão seguir. Muitos cristos. Tem surgido vários falsos cristos no decorrer da história. Mas vai se intensificar mais ainda perto de seu retorno. Pode passar.
Apocalipse 16. Vamos ler esse Apocalipse 16, versículo 13 e 14. Apocalipse 16. Esse capítulo, esse versículo, nós vamos estudar com mais propriedade, alguns estudos mais à frente. Vamos ter que decifrar na palavra de Deus o que significa esses três símbolos. Vamos ler então, Apocalipse 16, verso 13 e 14. Amém? Então vi sair do quê? Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Quem são esses três? Então nós vamos estudar mais para frente, identificando esses três. Nós já lemos esse texto um tempo atrás, repetimos, e eu prometi isso e vou cumprir mais para frente, em nome de Jesus. Mas não hoje, tá certo? Essas três bocas, são o quê? Espírito imundo semelhante às rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. E se dirige aos reis do quê? Do mundo, que, irmãos? Inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, Armagedon. Amém, irmãos? Então vemos aí que esse dia ele vai juntar. E não vai ser só o Ceará, não vai ser só a Bahia, não vai ser só o Brasil, não vai ser só os Estados Unidos, o mundo inteiro. Todo mundo árabe, todo mundo vão se reunir para esse dia. É um engano o quê? Universal. A Bíblia apresenta poucos movimentos universais. E esse é um deles. E esses espíritos de demônios que movimentam esses três poderes, do dragão, da besta e do falso profeta, vão conseguir realmente fazer milagres, operar sinais. E estar ligado com a volta de Jesus. Pode passar, meu querido. 2 Coríntios 11, 14. Paulo, juntamente com João no Apocalipse, começa a nos apontar esse grande engano. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjo de luz. Paulo está dizendo aqui que Satanás fará esse engano. Ele irá realmente apresentar de uma forma aceitável. Nós estudamos há pouco tempo atrás a maneira gloriosa de Jesus, lembra? Nós falamos dos olhos eram o quê? Como chamas de fogo. Pés como o quê? Bronze reluzente. Vestes talares. Cabelo o quê? Branco. Satanás virá dessa forma a semelhança, diz ele. Dessa forma. E muitas pessoas serão o quê? Receptiva ao seu engano de uma forma gloriosa. Pode passar. Olha só o que diz também Paulo em sua carta aos Tessalonicenses. O que ele diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 8 a 10. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás. E com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para se salvarem. Olha só, o mundo inteiro estará se preparando para se unir a esse homem da iniquidade. O Apocalipse também, no capítulo 3, nós vamos estudar com mais detalhe. Fala que esse poder seria o quê? Suscitado por um outro poder, ao qual fará o mundo inteiro se prostrar diante dele. E este poder será segundo a eficácia de Satanás. E, ou seja, para que este poder receba essa intronização e essa aceitação mundial, o próprio Satanás se apresentará a este poder com a lei da força. O poder do dragão dando força à besta. De uma forma agora muito mais descritiva. É nos dada aqui naquele texto de Paulo. Antes que Jesus volte e com sob sua boca destrua, esse poder junto com Satanás irá ter aceitação mundial. E fará mais o quê? Fará isso com aqueles que não tiveram amor da verdade. Meus queridos, vocês que estão aqui, vocês que estão lá na internet, vocês hoje estão recebendo a verdade. Uma verdade salvífica. Uma verdade impoluída. Uma verdade pura. Uma verdade cristalina. Mas eu preciso beber. Eu preciso amar. Porque se eu não amar,
a verdade. O que vai acontecer comigo? Irei perecer. Estarei entre aqueles que vão prostrar-se diante deste poder. Queira ser de coração ou pela força, eu vou me prostrar. Mas que nós possamos estar amando a verdade, de coração. De uma forma, mesmo em meio, como diz Ellen White, em meio à frieza dos homens, buscar força. Em meio à falta dos outros, sermos corretos. Em meio à pobreza espiritual, sermos ricos, como nós estudamos domingo passado, entre as igrejas que estariam prontas para a volta de Jesus. Pode passar. O engano. Qual é o engano? Satanás tratará de enganar, imitando o quê? A segunda vinda de Cristo. Ele irá elaborar um plano em que ele se disfarçará como se fosse o próprio Jesus. Pode passar. Como Jesus voltará então? Se você souber a maneira correta da vinda de Jesus, você vai descartar o engano de Satanás. E essa forma de identificar a maneira correta, irmãos, não pode ser de outra maneira. Se não for na palavra de Deus. O Apocalipse está repleto. Vamos ler então? Que declaração de Jesus revela que a sua segunda vinda não será secreta? Vamos ver então, primeira maneira, a Mateus 24, verso 23 e 27. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Nós falamos, né? Mateus 24 e Apocalipse, vamos estudar muito. Mateus 24. Mateus 24, versículo 23 e 27. Amém? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos. E o verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a segunda vinda do Filho do Homem. Então nós vemos aí que assim como se mostra, a comparação dada aqui não é a velocidade, mas está se comparando como se mostra. Ou seja, visível dos quatro cantos, assim como era visível. O relâmpago sendo apresentado. Assim será a volta de Jesus. Assim como Jesus comparou que antes o falso Cristo vai aparecer o quê? Ali e acolá. Então, o arrebatamento secreto, como é ensinado por muitos cristãos, da maneira da volta de Jesus, não é o quê? Assegurado na palavra de Deus. Ele virá, não aqui e acolá, levando um ou outro, mas virá de forma gloriosa para que todos possam ver. Amém? Pode passar, irmão? Salmo 50, verso 13, irmãos. Olha como o salmista, tá vendo? É Antigo, é Novo Testamento. Fala da segunda vinda de Jesus. Ele diz aqui, ó, vem o nosso Deus e não guarda o quê? Não guarda silêncio. Tá achando que eu estou falando alto aqui? Não, Jesus voltar vai ser poderoso. Vai ser, pode reunir um grande coral. Eu estou lembrando, irmãos, o único momento que eu vejo assim que reuniu uma grande orquestra, nunca se ouve igual, foi quando teve o quê? A inauguração do Templo de Salomão. Alguém lembra aí quantos instrumentistas foram compostos naquele tempo, aproximadamente? 4.000 instrumentos. Trompeta, acorde, harpa, para a inauguração do templo. Agora imagine para a volta de Jesus, irmão. O evento mais glorioso. Diz aqui, ó, Deus não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormento. Será realmente um evento sem igual. Poderoso. Nada de secretinho, não, irmão. Vai ser um evento que todo mundo ouvirá, irmãos. E verá. Amém? Pode passar, meu querido. 6 perguntas vamos esclarecer essa noite. Da maneira da volta de Jesus. 6 perguntas básicas. A primeira delas, qual é, irmão? Jesus virá de pessoal? Virá pessoalmente? Secreto? Espiritual? Qual é a maneira? Vamos passar então. Primeira resposta está onde? A Atos 1, verso 11. Vamos ler a Bíblia, como senão o tempo, né? Mas vamos ler a passagem ali. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste o quê? Subir. Da mesma maneira que você viu ele subindo, ele estava em quê? Em forma corpórea. Jesus estava passando 40 dias com os discípulos. E num desses encontros que ele esteve, ele apresentou para os apóstolos.
E ele apresentou os apóstolos viram, abraçaram, viram Jesus, mas um deles não estava. Quem era? Tomé. Depois de 8 dias, Jesus volta. Tomé falou o quê? Não. Só vou acreditar se eu ver e se eu tocar nele. Se tocar nele e ver, é porque ele é meu. E aí Jesus fez isso. Apareceu para ele, Tomé. Vem cá, toca aqui. Toque minhas mãos do meu lado. Eu sou mesmo. Pode ver que eu tenho carne e osso. Se não tivesse, nem ia conseguir tocar. O Tomé nem quis tocar a mão. O Tomé logo se ajoelhou, clamou, meu Deus, Senhor meu. Naquela hora de exclamação, ele adorou, ele viu a incredulidade dele diante, não tinha nem como querer colocar a mão. Mas Jesus falou, pode tocar. E da mesma forma que ele ressuscitou, ele o quê? Subiu aos céus. E aqui os 2 anjos falaram o quê? Que modo que vocês viram ele subir, ele voltará de forma corpórea, pessoal. Amém, irmãos? Pode passar, meu querido, próximo. Segunda pergunta, onde aparecerá o Senhor? E quem o acompanhará? Onde ele aparecerá? Ali Jesus disse, não acrediteis nos falsos, porque vai estar ali e aqui. Agora, então, onde ele vai vir? Vamos ver então agora essa próxima resposta. Está onde? Pode passar em Mateus 24, verso 3. O que Jesus disse? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da o quê? Da consumação do século. Ou seja, os discípulos associaram o que? A vinda de Jesus com o quê? Com a consumação. Ele não vai vir num lugar isolado, ele vai vir para poder tornar realmente o mundo completamente visível a sua vinda e de forma gloriosa e destrutiva do mundo. Então não virá de forma assim isolada em um lugar, não. Ele vai vir de uma maneira. E agora vamos ver essa outra passagem. Pode passar, irmão? Em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de quem? Na glória de seu Pai. Com quem, irmãos? Com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme o quê? As suas obras. Então Jesus virá de forma gloriosa, com seus santos anjos, de forma completa, de forma universal. Amém? Pode passar, meu querido, pode passar mais a outra pergunta. O que farão os ímpios por ocasião da volta de Jesus? O que vocês acham? Eles vão pegar os tanques, metralhadora, vão tentar pegar a granada. O que eles vão fazer, irmão, quando ver Jesus voltar? Olha só o que diz aí. Pode passar, meu querido. Apocalipse 6, versículo 16. Disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Quando eles voltarem, eles vão ver que uma coisa é clara, a impotência. Irmãos, vocês acham que hoje o homem, com tanta arrogância, né? Há pouco tempo aí, os Estados Unidos desafiou, né? A ONU. Então, nós vamos resolver esse problema lá no Iraque. E foram lá. Agora, irmão, quando chegar a volta de Jesus, não vai ter bomba, canhão, nada. Nada vai se comparar com a glória de Cristo. Eles vão querer só fugir, se esconder nas rochas. Interessante, quando a gente lê assim, a gente não analisa os detalhes. Mas quem vivia sempre fugindo nas cavernas e nas rochas, irmão? O povo de Deus. E não é esse local que vai estar o povo de Deus quando chegar nesse dia? Quem vai estar lá já antes? A igreja, irmãos. A igreja vai estar lá dentro da caverna, os morceguinhos fugindo. E a igreja vai estar lá, orando em família, em grupo. Agora, quando Jesus voltar, vai inverter o negócio. Vai inverter o negócio. O povo de Deus vai fugir para fora, ó, ver Jesus. E agora quem vai querer esconder lá? Os ímpios. Inverterá o quadro, irmãos. Porque nós estamos do lado do vencedor. Não é do lado da besta. Eles vão ser derrotados. Mas quem está com Jesus há de vencer. Nós somos humilhados hoje. Mas Jesus disse que vai o quê? Nos exaltar. E os que se exaltam hoje vão ser o quê? Humilhados. Pode passar, meu querido. Que dia Jesus voltará? Que dia? Apocalipse fala do dia. Fala do dia. A Bíblia fala do dia. Vamos passar então? Pode passar? Mateus 24, 36. Os dois textos. Olha o que diz ali. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém o quê? Ninguém sabe. Nem os anjos dos céus. Nem o Filho, senão quem?
disse, não, pai. Ninguém sabe o dia e a hora. Agora ali o texto está dizendo num tempo. Qual tempo? Ninguém sabe. O texto não está dizendo que ninguém saberá. E agora eu vou deixar aqui, essa é uma brecha. Para o estudo futuro. O povo de Deus um dia vai saber o dia e a hora? Então nós vamos estudar isso aí em detalhes, mais para frente, tá certo? Mas nós sabemos que hoje, no momento, ninguém sabe. A igreja não tem autoridade de ficar anunciando o dia e a hora da sua volta. Mas, calma que a gente vai estudar sobre esse detalhe importante da profecia de Apocalipse, amém? Pode passar, meu querido, pode passar? Outra pergunta, qual o propósito, então, segundo Apocalipse, para a segunda vinda de Cristo? Qual o propósito? Nós já vimos a magnitude que o Apocalipse apresenta, mas tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Pode passar, meu querido. Apocalipse 22, verso 12. Acabando o livro do Apocalipse. Um dia meu pai estava no ônibus, um rapaz foi conversando a Bíblia, meu pai perguntou, pediu para ele procurar um texto da Bíblia. Procura para mim Apocalipse 23. O rapaz ficou procurando, e não achava. Procurou e não achou. E olha aqui, irmãos, é o último capítulo, é o 22. E o versículo 12 é um deles, que termina. Olha só o que diz ali. Eis que vem o quê? Sem demora. Está o quê? O galardão. Cada um, segundo o quê? As suas obras. Jesus vem para dar o galardão. Esse prêmio. Esse prêmio que nos está garantido àquele que mantém-se fiel. Lembra no último estudo que fizemos? Aquele que for fiel até a morte, dar-te o quê? A coroa da vida. Ao que vencer. Existem 7 promessas de bem-aventurança àqueles que vencerem. E eu e você podemos hoje, nessa noite, nos alistar no exército dos vencedores. Jesus está querendo dar essa vida eterna para mim e para você. Esse galardão que nenhum poder político humano pode te oferecer. Você deve realmente viver sob a certeza dessas promessas. Ontem à noite eu estava com a minha família assistindo um filme, não sei se vocês já ouviram falar, Deus Não Morreu, já viu? Está em bilheteria agora nos cinemas, está sendo espalhado, está dando grande repercussão. Ontem eu assisti esse filme. E ali vimos um aluno diante de um professor ateu. E realmente, irmãos, contra Deus sua palavra não tem ciência humana. Deus é fiel. Deus ele não faz esforço, mas ao mesmo tempo ele deixa evidências claras do seu poder, de sua majestade irrefutável. Ciência humana se torna loucura diante da sabedoria de Deus. Jesus está voltando. E jovens, crianças, todos podem responder diante do mundo que Deus existe e que Ele voltará. Amém? Pode passar, meu querido. E os mortos em Cristo. O que ocorrerá com eles em relação aos cristãos vivos? Então, aqueles que morreram em Cristo e aqueles que mantiveram-se vivos, o que vai acontecer com a vinda de Jesus? Pode passar, meu querido. E você tem esse texto aí, que com certeza todos nós já temos até gravado em nosso coração. Vamos ler só para relembrar, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra o quê? De ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo o quê? Ressuscitarão primeiro. Depois quem, irmãos? Nós. Quem? Os vivos. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os mortos ressuscitados. Entre as nuvens para estar onde? Ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Nunca mais separação. Nunca mais. Sabe, eu tenho saudade de Jesus. Eu tenho essa saudade de Jesus. Às vezes a gente ouve a voz dele mansamente. Às vezes a gente vê a ação dele. Às vezes nós sentimos o calor, o amor. Mas nesse dia nós vamos vê-lo face a face. Não haverá, irmão. Ellen White descreve um pouco, nós vamos derrubar nossa coroa de glória aos pés dele, irmão. Eu fico imaginando que não tem atitude de gratidão, de aproximação como essa que será na volta dele. E diz o texto aqui, irmãos,
que esse dia, olha só, anjos gloriosos, ali falam nós os vivos, esses vivos aqui, irmãos, nós vamos estudar mais para frente, que tem um número simbólico, no Apocalipse, que revela esses vivos aqui, há um número simbólico. Esse número é muito divulgado. Qual é o número? 144 mil. 144 mil mais aqueles que ressuscitarão vão estar subindo. Quem são esses 144 mil? Então, vamos estudar. Mais detalhes também, nós estamos começando a série, irmãos. Cada verdade dessa aqui é uma sequência que vai construindo o entendimento. Por isso que se faltar um deles, você terá dificuldade de entender. Você tem que estar em toda a cadeia. Não perca nenhuma série, porque com certeza Deus tem mais revelações para dar para mim e para você em todas essas noites. Amém? Sabe, querido? O que acontecerá depois? Depois que Jesus voltará, haverá um aprisionamento de Satanás. Satanás ficará preso. Depois que Jesus voltará. Pode passar, meu querido. O Apocalipse apresenta as condições de vida que Jesus estabelecerá depois da segunda vinda. Essa condição de vida nós vamos estudar também. Como será a vida após a volta de Jesus? Pode passar, meu querido. Apocalipse 21, 4. Esse verso aí, irmão, grifa, grava, guarda. Quando você chorar, lembra dele. Olha só o que diz aqui Jesus. Que lhes enxugará dos olhos o quê? Toda lágrima. E a morte o quê? Já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas são o quê? Passadas. A dor, né? Dor. Esses dias eu estive no hospital vendo uma jovem com câncer. Dores. Dores. Pessoas que perderam um ente querido. Que dor. Um pai vendo a sua filha morrendo. Que dor. Desemprego e a fome. Que dor. Esses dias eu visitei uma senhora que só tem um assoalho e não tem a casa. 6 anos nessa condição. Que dor. Quanta dor está abarcando o nosso coração. Jesus está voltando. Ele virá para pôr um fim ao castigo do mal, à opressão do mal que está assolando o povo de Deus, assolando os ímpios. Jesus virá para colocar um fim a tudo isso. Ele virá. Pode passar, meu querido. Eu creio que a bem-aventurada esperança do Apocalipse é o retorno de Cristo para nós. Ele virá para nós. Ele viria por uma só pessoa, ele viria a vida para nos salvar. E aleluia, porque diz lá em Zacarias que seu trabalho não foi em vão. Ele ficará satisfeito porque muitas pessoas aceitarão a sua vinda e ele virá para quê? Para nos buscar. Ele te olhará, irmãos. O olhar de Cristo penetrará teus olhos naquele dia. Vou ver Jesus, a pureza dos seus olhos e vou contemplar. Amém? Vai passar, meu querido. E eu vou passar agora um vídeo. Fala disso. Ele virá. Ele prometeu e virá porque ele é o quê? Ele é fiel. Deus é fiel. Todas as promessas de homens podem cair. Nós estamos agora em ano eleitoral. Quantas promessas? Muitos já estão desacreditando nessas promessas, né? E inventam e tentam ter lábia, né? Ainda conseguem conquistar muita gente. Será a programação e no outro domingo será 7h30. E lá na Central 7h30. Deus abençoe a todos e até a Central, se Deus quiser. Amém?